A graça e a paz, amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Nós vamos dar início a mais um culto e vamos fazer isso na total dependência do Senhor. Vamos fazer isso também adentrando na sala do trono, nosso coração sensível, nosso coração sincero, para que prestemos um culto aceitável ao nosso Deus. Nós vamos orar, consagrando este momento, pedindo a direção e a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, busquemos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e eterno Pai, nós te louvamos, nós somos gratos, ó Pai, pelo privilégio, grande privilégio, de estarmos hoje na Tua presença, entre os irmãos, na Tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento singular, especial da nossa vida, desta semana, e queremos, ó Deus, prestar um culto aceitável a Ti. Por isso, venha sondar os nossos corações e mentes, venha inclinar, ó Deus, a nossa alma a Ti, venha sensibilizar, ó Deus, o nosso coração, para que possamos acolher a Tua palavra com fé, com mansidão, com temor. Por isso, toma, Senhor, todas as partes deste culto em Tuas mãos. Consagramos a Tua igreja em Tuas mãos, ó Pai, pedindo a Tua direção, a iluminação do Teu Santo Espírito. Venha sobre nós, ó Deus, e tira toda a frieza, toda a dúvida, toda a rebeldia, todo o esfriamento da nossa fé, e traz sobre nós, ó Pai, a unção do Teu Santo Espírito, a fim de fortalecer a nossa fé, para que vivamos, ó Deus, uma vida santa diante dos Teus olhos. Nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139, façamos a leitura deste maravilhoso, belíssimo salmo. Façamos a leitura do Salmo 139 de forma responsiva. Salmo 139, leitura, portanto, alternada. Diz assim, Salmo de Davi, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles.
Tomara, ó Deus, destes cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém. Vamos ler todos juntos, meus amados irmãos. Fiquemos em pé e leiamos os 2 últimos versículos. E não apenas vamos ler com a nossa língua, com a nossa boca, mas clamando, orando esses 2 versículos ao Senhor para que o nosso coração seja de fato sondado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos louvar a Deus. Hino 49. Louvemos a Deus com esta linda canção de adoração e louvor. Hino 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Ei-lo supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutarem, vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sendo vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império invocou, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Também seu favor, Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao meu lado, invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. Vejam só, meus amados, terceira estrofe, a parte final diz assim: Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. E o refrão diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor,
mas a vitória é dos fiéis. A vitória dos sinceros que seguem junto ao Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus nos ajude. Podeis assentar e abramos a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do 3º versículo ao versículo 11. Filipenses capítulo 1, do 3º versículo ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, queridos irmãos. Versículo 10 diz assim: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Meus irmãos, sejamos sinceros a nós mesmos. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe da nossa vida. Deus conhece os nossos pensamentos. Acabamos de ler Salmo 139, que diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, mas nós mesmos não nos conhecemos muito bem. Porque, por outro lado, a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Portanto, vamos nos apresentar neste momento em oração, pedindo que o Senhor venha sondar de fato o nosso coração e os nossos pensamentos e mostrar quem somos. Mostrar aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser chorado na presença do Senhor. Eu peço à nossa irmã Seide, portanto, que nos conduza nesta oração de quebrantamento, nesta oração de confissão de pecados. Após a oração, os nossos irmãos do grupo de música, adoração e louvor, nos dirigirão, nos auxiliarão aqui nos cânticos espirituais. Oremos. Pai Santo, na Tua presença, Senhor, nós encontramos, Pai, e nós sabemos, Senhor, que nós somos muito pequenos para estar, Senhor, diante de Ti. Nós sabemos, Pai, como, Senhor, nós pecamos, Pai, em pensamentos, pecamos em palavra. Nós somos indignos, Senhor, que o Senhor nos receba no Seu trono de graça, Pai. Porque, Senhor, nós deveríamos, Senhor, o adorar em espírito e em verdade. Nós devíamos estar, Senhor, adorando, Senhor, todo momento da nossa vida. Foi para isso que nós fomos criados. No entanto, Senhor, nós deixamos de fazer isso. Nós falamos que vamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Nós não o fazemos. Senhor, o bem que nós fazemos não é nada, porque é feito de um coração pecador, um coração ruim, Pai. Nós sabemos, Senhor,
que nós não temos condições, Senhor, de amar o nosso próximo como o Senhor nos ama. Nós não temos condições de perdoar, Senhor. Pai, o que nós sabemos, Pai, é que nós dependemos totalmente de Ti. Nós dependemos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai. Nós dependemos, Senhor, da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos modificando, Senhor, nos moldando, Senhor. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor, desde a eternidade, o Senhor foi misericordioso para conosco, Pai. O Senhor nos aceitou, o Senhor nos escolheu, Senhor. Muito obrigado. Hoje nós pertencemos à Tua família. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor mandou Seu Filho amado Jesus Cristo. E Ele levou sobre si os nossos pecados, Senhor. E nós, Senhor, só podemos estar diante de Ti através de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós conhecemos a nossa pequenez. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nos ouve. Nós sabemos que o Senhor nos perdoa, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós temos um advogado, Jesus Cristo. A única coisa que nós podemos pedir, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Revela-nos, Senhor, os nossos pecados ocultos. Quantos, Senhor, que nós nem sabemos. Revela-nos, Senhor, para que nós possamos colocar diante de Ti e ser perdoados como nós temos sido até agora. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar para adorar ao Senhor e cantar essa música, que na realidade esse cântico é um texto literal quase de Romanos, onde declara que nada pode nos separar do amor de Cristo, e que esse amor é tangível às nossas vidas, não é algo distante, e seja lá o que aconteça nas nossas vidas, nós estamos amparados, consolados pelo amor de Cristo. Amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar,
o amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou pensando de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos garantiu a eternidade, porque o Senhor nos amou, ó Deus, enquanto éramos ainda pecadores, ó Deus, e nos levou, ó Deus, ao teu trono de graça, nos deu vida, ó Senhor, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, ó Deus. O teu amor é tão perfeito, ó Deus, que não admite falhas, ó Senhor, o Senhor nos garante a entrada na eternidade. Senhor Jesus, ó Senhor, nos apresenta como igreja pura e imaculada na glória, ó Deus, no teu santo trono. Te garantimos, nós te louvamos, ó Deus, pela tua mente, ó Deus, pela mente do teu Santo Espírito, ó Senhor, que coloca em nós, que o Senhor compartilhe, ó Deus, os teus segredos com os teus filhos. Nós te louvamos, ó Deus, pelo mistério revelado, ó Deus, pelo sangue na cruz. Te louvamos, ó Senhor, pelo perdão de pecados, ó Deus, que podemos, ó Senhor, que nos faz entrar limpos na tua presença, ó Deus, que nos permite, ó Pai, levantar mãos santas, mãos puras em adoração a Ti. Te louvamos, ó Deus, pela Tua santidade, pela Tua beleza, ó Deus, pela perfeição daquilo que Tu és. E porque o Senhor, ó Deus, assim compartilhou a Tua glória conosco, ó Deus, compartilhou, ó Deus, a Tua imagem, e nos permite, ó Deus, caminhar em direção à Tua perfeição. O Senhor nos permite, ó Deus, nos livrar a cada dia do mal, da carne, do pecado que habita em nós, e caminhar, ó Deus, em santidade até a estatura do varão perfeito, ó Deus. Ó Deus, não há Deus além de Ti, e nós Te louvamos, ó Senhor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, ó Senhor. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, pode adorar a Deus agora, entregando-os neste momento.
fato, as bênçãos que temos, e são muitas, advêm do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai, e por isso nós temos muitos motivos e muitas razões para louvar a bondade e generosidade do nosso Deus. Podeis assentar e abramos, meus amados irmãos, a palavra de Deus no livro de Jonas. Livro de Jonas. Muito bem, todos acharam? Estamos prontos para a leitura? Sim ou não? Meus irmãos, quem aqui nunca ficou chateado com Deus? Hã? Às vezes nós temos dificuldades de assumir isso. Não, Senhor, jamais. Ou então para nós mesmos, não, Vitor, não, você não está chateado com a condução de Deus na tua vida. Mas sejamos sinceros, nós desconhecemos o nosso coração, não é mesmo? A palavra de Deus afirma isso. Quem aqui nunca ficou revoltado contra Deus? Chateado pelo modo como o Senhor tem conduzido a sua vida, ou então invocado, entristecido com a ordem, com a direção do Senhor, com a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero crer que essa experiência é vivida por homens de Deus, mulheres de Deus, mas nós precisamos estar sensíveis para que identifiquemos quando o nosso coração se inclinar para uma tristeza, para um esfriamento, para uma rebeldia para contra Deus. E sobre isso que nós vamos refletir nesta manhã. Jonas, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste?
pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Yahvé, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais intempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui, queridos irmãos. Nós vamos refletir nesta manhã sobre a desobediência de Jonas e a soberania de Deus. Se você preferir, o milindre de Jonas e o governo de Deus. Mas se você preferir ainda, a rebeldia de Jonas, a sua mágoa e o controle de Deus. Meus amados irmãos, o livro de Jonas nos ensina acerca da soberania de Deus na salvação do ser humano. Mas ao mesmo tempo nos ensina acerca, e especialmente neste texto, acerca da rebeldia do coração do homem contra a vontade, contra o propósito de Deus. Vejam só que este livro ensinou os judeus sobre a graça do Senhor para com os gentios e também os ensinou acerca da graça dele, do Deus soberano, na vida dos inimigos, inclusive, de Israel. Os judeus deveriam recuperar, portanto, a vocação do povo da aliança. Eles deveriam entender ao se depararem com a graça de Deus, eles deveriam recordar, a partir da lei do Senhor, de que eles de fato deveriam recuperar a vocação do povo da aliança em ser bênção para todas as nações. Quando nós focamos aqui um pouquinho no profeta Jonas, nós temos que entender que de fato ele era um judeuzão nacionalista radical. Ele profetizou especialmente nos dias do rei Jeroboão II, isso por volta do ano 786 a 746 a.C. Como muitos judeus, Jonas ignorava o amor do Senhor pelos gentios. Vejam só que Jonas chegou a profetizar bênção na vida de Israel contra outra nação, contra a Síria. Isso ocorreu no período em que Israel começara a alargar os seus limites, especialmente por conta de Jeroboão II, que era um rei expansionista. Mas, certo dia, Jonas recebe uma ordem muito estranha ao seu coração. E olhem comigo aqui, versículo 2, a ordem do Senhor. Diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, é possível, é muito provável que Jonas
soubesse, através de um outro profeta, através do profeta Oséias, que Israel seria destruída em poucos anos, notem bem, em poucos anos, justamente pelo exército da Assíria, cuja capital era Nínive. É muito provável que ele soubesse disso. Jonas, ele conhecia a força emergente, a força militar emergente da Assíria. A Síria, naquele contexto, estava dominando o mundo da época. E o domínio assírio era através da maldade, era através da perversão, era através da violência militar. Os assírios, eles não eram nada bondosos, nada generosos. Os assírios respiravam ganância, selvageria, materialismo insaciável a ponto, repito, de subjugar o mundo da época. E Nínive então era a capital da Síria, e em poucos anos depois da pregação de Jonas, os próprios assírios destruiriam Israel. Então reparem, este é o proscênio, este é o cenário. Reparem, sabendo disto, Jonas então se recusa a pregar sobre a misericórdia de Yahvé, justamente aos seus inimigos. Mas não apenas se recusa a pregar acerca da misericórdia do Senhor na vida de Nínive. Ele foge da presença do Senhor. Vejam só versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele esqueceu do Salmo 139. Salmo de Davi foi escrito antes de Jonas. Ele se esqueceu por completo, ou então ignorou o Salmo 139 de uma maneira deliberada por conta do seu melindre, por conta da sua rebeldia. Quero destacar, portanto, meus amados irmãos, 4 pontos aqui acerca da desobediência do homem e a soberania de Deus. Se não, vejamos o primeiro ponto. A desobediência é filha da rebeldia contra Deus. Quando nós estamos chateadinhos com Deus, nós estamos sensíveis à desobediência. Versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Queridos irmãos, aquela tempestade não fora como as outras. Aquela tempestade fora impulsionada, criada por Yahvé. Reparem no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus é soberano. Ele rege, ele governa sobre a criação. E quando nós olhamos para Jonas, nós temos que entender que o problema de Jonas não era de doutrina. O problema de Jonas não era uma heresia que ele tinha abraçado, não era um problema teológico invadindo o coração de um profeta, não. Vejam só, Jonas havia recebido uma palavra de arrependimento para Nínive, e a palavra era, versículo 2, dispõe-te, tenha disposição, obedeça, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, certamente o problema de Jonas não era teológico, não era de doutrina. Por quê? Porque Jonas sabia que Deus era misericordioso. Lá no capítulo 4, vocês não precisam abrir. No versículo 2 ele diz: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. E reparem agora, pois eu sabia, Deus, que tu és clemente,
Eu sabia, Deus, que tu és misericordioso e tardio em irar-se e grande. Eu sabia que tu és grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas sabia também que a salvação pertence a Deus. Lá no capítulo 2, versículo 9, ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Jonas sabia que Deus é onisciente. Vejam só, ele sabia que Deus é onisciente. Repito, ele conhecia o Salmo 139, ele era profeta, ele tinha profundas experiências com o Senhor, mas ele busca fugir e de fato foge. Reparem a contradição, reparem a irracionalidade, ele foge da presença do Senhor. Jonas quis fugir, na verdade, meus irmãos, sabe do quê? Da palavra de Deus, da ordem de Deus. O problema de Jonas era então a amargura, se não era teológico, se não era de heresia, se não era doutrinário, o problema de Jonas era do coração, era a sua amargura, a sua rebeldia, o seu preconceito. Jonas tinha medo da misericórdia de Deus, não sobre a sua vida, evidentemente, mas de Deus agir com misericórdia a pessoas que ele não gostava, aos seus inimigos, inclusive. Na mente de Jonas, evangelizar Nínive era trair o seu povo, era trair Israel, era fortalecer uma nação ímpia, hostil e inimiga, que em poucos anos destruiria Israel. Eu quero confessar que, humanamente falando, não é fácil. Não é fácil nos colocarmos no lugar de Jonas, não. Mas Jonas preferiu abandonar o seu ofício profético e fugir. E então Deus usou o mar. E reparem que Deus usou o mar. Deus usou os pagãos ali, os marinheiros. Deus usou inclusive aquele lançar de sorte entre os tripulantes e marinheiros e passageiros. E Deus usou um grande peixe para falar com o profeta, para falar com Jonas. Meus irmãos, o fruto da rebeldia do crente contra Deus é desobediência. O fruto da desobediência, o fruto do milindre contra Deus é uma desobediência deliberada. E sabem por quê? Porque o crente peca conscientemente. Ele está rebelde, mas ele prega conscientemente. Ele está rebelde, então ele peca, sabedor da verdade, então ele peca contra a verdade. E o crente peca contra Deus de uma maneira deliberada através da desobediência, porque ele peca contra a graça de Deus. Aquele que tenta, portanto, fugir de Deus, entra em rota de colisão com a verdade. Muitos conhecem a palavra do Senhor, mas fogem dela, achando que fugirão de Deus. Deus usa, portanto, uma tempestade. Deus usa na nossa vida os problemas, as adversidades, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Deus usa um acidente, Deus usa uma enfermidade, Deus usa todas as coisas que lhe convém para falar conosco, para nos corrigir, para nos exortar, para nos humilhar e para assim cumprir a sua vontade em nós. Deus usa todas essas coisas para falar com aquele que está revoltado contra Deus. O segundo ponto é que a desobediência traz consequência, e às vezes consequências, para outras pessoas e não apenas para nós. Meus irmãos, em segundo lugar, a desobediência traz consequência para outras pessoas. Versículo 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Os marinheiros clamavam ali aos seus deuses, enquanto Jonas estava o quê? Dormindo. Dormindo em sua revolta,
dormindo em seu coração cauterizado. Jonas é um profeta de Deus, mas ele estava dormindo, ele estava calado por conta do seu pecado, e ele dorme profundamente porque ele está deprimido contra Deus. E sabe por que ele dorme profundamente? Sabe por que ele não tem medo da tempestade, do vento, do mar? Porque ele mesmo decretou que a sua vida não tinha mais propósito e sentido, ele não tinha mais medo de morrer. E por que ele não tinha medo de morrer? Porque ele estava agarrado a uma profunda rebeldia. Ele abandonou o seu ministério profético. Ele abandona a cidade. Ele abandona os seus amigos. Sua vida já não tem mais importância para ele mesmo. Sua vida não tem sentido. É como o Salmo 73, versículos 21 e 22, é como o Salmo diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Meus irmãos, quando nós nos revoltamos contra Deus, pode ser que nós incorramos para o caminho da burrice. O salmista diz isso. Eu estava, diz o salmista no versículo 22, embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Por minha conta, era como um idiota. Era como um burro na presença de Deus. Jonas se tornou uma maldição ao invés de ser bênção. E ele se tornou uma maldição ali para aquele navio. Ele trouxe prejuízo financeiro para aquela gente, prejuízo emocional. Reparem que há um dado curioso, há um dado histórico. A viagem até Tarsis era comercialmente importante e longa. Eram homens de negócios que estavam ali naquele navio, naquele barco, naquela embarcação. E era longa porque aproximadamente de Jope a Tarsis, 4.000 quilômetros. E aqueles homens estavam a ponto de perder os seus bens, o fruto do trabalho, o seu comércio. Eu quero dizer que o crente revoltado contra Deus, ele é causador de problema. Quando uma pessoa está revoltada na igreja, ela é causadora de problema. Crente revoltado é deprimido, é mal resolvido, é emocionalmente desequilibrado. Meus irmãos, a desobediência tira de nós a vontade, a ousadia para consolar os que sofrem. Tira de nós a vontade, o empenho para pregar o evangelho, para abençoar o próximo. A rebeldia, a desobediência tira de nós o legado de sermos bênção na vida das pessoas. Deus nos chamou para sermos bênção. E nós não podemos nos esquecer disso. Assim como o Senhor chamou Abraão, Ele nos chama através da cruz para sermos bênção. Mas quando nós desobedecemos a Deus e agarramos ao melindre, nós trazemos sérios problemas para nós e muitas vezes para as pessoas que amamos, para a própria igreja, para as pessoas à nossa volta. Terceiro ponto, meus amados, é aqui. Em terceiro lugar, a desobediência, ela é confrontada por Deus. Chega uma hora que Deus confronta o nosso melindre, confronta a nossa queixa. Vejam só o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O único crente no navio era Jonas, mas ele estava anestesiado no seu pecado e na sua rebeldia. A primeira coisa que nós, quando abraçamos a desobediência, fazemos é parar de orar. E sabe qual que é a segunda coisa que o crente desobediente faz? Ele para de falar de Jesus, ele para de pregar. E Jonas parou ali de pregar. Mas no tempo de Deus, Deus acabou com a festa.
Deus acabou com o anonimato de Jonas. Versículo 7 diz: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Justamente sobre Jonas. Deus ali acaba com o anonimato de Jonas naquela embarcação. Deus passa a usar os ímpios para exortarem Jonas. Meus irmãos, quantas vezes o descrente nos exorta? Exorta a nós crentes. Versículo 8 diz: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens? Vocês estão percebendo aqui Deus usando os ímpios para exortarem o Jonas? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aí Jonas responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez o mar, e o problema era o mar. O Deus do céu, que fez o mar e a terra. Observem agora. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: rapaz, o que você fez? Que é isto que fizeste por minha conta? Você está louco? Na resposta de Jonas, observem que ele fala de Deus, fala da sua fé, mas ele esconde que ele é profeta, ele não diz que ele é profeta. Jonas responde que crê no Deus Criador, que fez o céu, a terra e o mar, mas ele não fala que ele é profeta. E ele sabia naquela ocasião que o estado do mar ali era coisa de Deus. Jonas era um homem em crise. Ele conhecia a revelação de Deus, ele temia Deus, mas estava lutando contra Deus. Meus irmãos, o que mais existe hoje é gente que diz temer a Deus, mas está longe, afastada de Deus. Às vezes Deus usa o incrédulo para nos exortar. Você já ouviu aquela expressão? Poxa, mas até você que é crente? Deus usa o incrédulo para nos exortar. E reparem que Jonas insistiu, ele insistiu. Como se fosse pouco, ele ainda insiste na sua rebeldia contra Deus. Versículo 11 diz assim: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui com o homem de Deus? Não é possível que Jonas tenha dito isso. Ou seja, pega minha vida, joga, lança no mar. Não é possível que um homem de Deus tenha dito isso, ou disse isso. Queridos, ao invés de ele orar, ao invés de ele se arrepender, ele fala: acabem com a minha vida, porque eu estou revoltado mesmo, a minha vida não tem sentido. Acabem com a minha vida, me lancem no mar. Jonas não estava fugindo porque tinha medo dos ninivitas. Ele não tinha nem medo de morrer, mas ele tinha medo de Deus usar de bondade com quem ele não gostava. Tem gente que não tem medo de morrer, mas tem medo de obedecer à vontade de Deus para a sua vida. E eu vou repetir. Tem gente que não tem medo de morrer, mas tem medo de obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar destacando aqui um pouquinho acerca da soberania de Deus. Quarto lugar, então, para encerrarmos. O Deus soberano usa um homem desobediente para salvar pecadores. Meus irmãos, Deus é soberano e Ele usa Jonas para salvar pecadores, e não obstante a rebeldia
de Jonas. Versículo 15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Meus irmãos, a soberania de Deus em salvar ali primeiramente os marinheiros. Reparem a experiência daqueles marinheiros. Primeiramente, aqueles homens, eles eram idólatras, estavam com medo da morte. Observe o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Eram idólatras e estavam com medo da morte. Depois, eles ficaram possuídos de temor para com Yahvé, para com Deus. Observe o versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E depois, então, esses homens que eram idólatras e tiveram seus corações inundados pelo temor a Deus, eles começaram a orar a Deus, aquilo que Jonas não fez. Mas aqueles homens começaram a orar a Deus e clamaram ao Senhor. Versículo 14 diz: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos. E por fim, sabe o que aqueles marinheiros fizeram? Eles adoraram a Deus. Vejam lá, versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram adoração, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Meus irmãos, a soberania de Deus em salvar aqueles homens da embarcação, mas não apenas isso, a soberania de Deus em salvar os ninivitas. Nós conhecemos a história, conhecemos que Jonas pregou contra a sua vontade, magoado contra Deus, e deve ter pregado, cá entre nós, deve ter pregado muito mal. Mas Deus usou a sua pregação e sua vida para converter aquela gente. A soberania de Deus, então, em salvar os ninivitas, não precisam abrir, mas o capítulo 3, versículo 5 diz assim: os ninivitas creram. Isso quando Jonas foi lá pregar, depois que ele saiu do ventre do peixe. Diz o texto: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Meus irmãos, Deus é soberano na dispensação da sua graça. Muitas vezes nós não evangelizamos tais e tais pessoas porque nós achamos que essas pessoas não merecem ser salvas. Nós não evangelizamos porque nós não acreditamos que Deus pode usar de graça com aquele pecador. Versículo 9, parte B diz: ao Senhor pertence a salvação, lá no capítulo 4, capítulo 2. Meus irmãos, reparem que na soberania de Deus, 750 anos antes de Cristo aproximadamente, Deus, reparem aqui, Deus envia sua misericórdia a Nínive através do profeta Jonas. Sabe o que acontece? Aproximadamente 100 anos depois, na soberania de Deus, Deus envia sua mensagem de juízo. Sabe para quem? Sabem para quem? Para Nínive, através do profeta Naum. Na geração de Jonas, era graça sobre Nínive. Na geração de Naum, era juízo em Nínive. Deus é soberano para dispensar a sua graça e o seu juízo. A soberania de Deus na salvação e na preservação dos santos, nós podemos ver aqui, queridos. Vejam só, versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Não vemos aqui apenas a doutrina da eleição, mas também a doutrina da perseverança dos santos. Eu digo isso porque Deus não desistiu de levar a cabo o seu propósito para com Jonas e muito menos para com Nínive, pois depois de ser tratado por Deus, Jonas persevera no seu ministério, persevera na fé, persevera na obediência, porque os santos perseveram, mas sobretudo porque a graça de Deus reina nas nossas vidas e o próprio Deus persevera
por nós. Meus irmãos, a soberania de Deus aqui no milagre. Vejam só que Deus interveio no mar para agitá-lo. Deus interveio no mar para acalmá-lo. Deus providenciou um grande peixe para preservar a vida de Jonas. Deus salvou aquela tribulação. Deus, naquela geração, poupou Nínive. E sabem, muitas pessoas duvidam deste texto, pensam que é uma alegoria, pensam que é quase que uma poesia. A maior prova de que este texto não é uma parábola, não é uma alegoria, é porque Jesus o usou literalmente, historicamente. Os fariseus, certa feita, os fariseus e, aliás, os escribas, os dois, pediram a Jesus um sinal e ele apontou para quê? Para a experiência de Jonas. As palavras de Jesus serviam como profecia, como profecia da sua ressurreição e também da evangelização aos gentios. Por quê? Porque Jesus disse que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, Jesus ficou 3 dias no ventre da terra. Assim como os ninivitas creram em Deus naquela geração, o evangelho bendito de Jesus Cristo convence até hoje os incrédulos do seu pecado. Eu acabo, meus irmãos, dizendo o seguinte: pare de colher as consequências da sua desobediência. Pare de ficar chateado. Pare de ficar revoltado contra Deus. Se as portas se fecharam na sua vida, eu não sei, mas pode ser que Deus está usando isso para te chamar de volta. Então agradeça a fidelidade de Deus, agradeça a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, assim como Ele foi misericordioso com a vida de Jonas, porque Deus poupou Jonas, porque era para Jonas ter morrido no mar. A Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E eu comento, ainda que sejamos revoltados contra Deus, Deus trabalhará em nós e completará a sua obra para o louvor do seu nome, e não obstante o nosso coração. Que Deus nos ajude. Vamos encerrar, vamos orar, fiquemos em pé, oremos ao Senhor, encerrando assim o nosso culto. Senhor nosso Deus, nós queremos restaurar ação nas nossas vidas. Queremos que o Senhor venha restaurar, ó Pai, a nossa motivação, o nosso coração, a alegria da salvação, a alegria de te servir. Queremos ser simples na tua presença e na presença dos homens. Queremos acolher a tua palavra, a tua ordem, com um coração manso, com um coração obediente. Som dos nossos corações. O Senhor conhece, ó Deus, em que medida estamos chateados contra o Senhor. Quebranta-nos. Não permita, ó Deus, que incorramos na rebeldia, na desobediência. Queremos ser fiéis. Queremos cumprir cabalmente, ó Deus, o teu propósito nas nossas vidas. Faz isso para o louvor do teu nome, pois somos teus filhos. A ti, ó Deus, consagramos as nossas vidas e queremos fazer a tua vontade. Em o nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça maravilhosa, a graça irresistível de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o conforto, a unção do Espírito Santo repousem sobre vós. Benditos do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém.